Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso, verão o nosso comentário para uma questão de concurso que, de acordo com a nossa avaliação, tem um nível médio de resolução, pelo menos depois da primeira leitura. Depois, à medida que o candidato ler a questão mais atentamente, vai poder sacar o gabarito com segurança, sendo que é o tipo da questão em que a gente só pode dar o gabarito por sacado depois de lermos todas as alternativas. Então vamos lá. Olá pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão de concurso que, de acordo com a nossa avaliação, tem um nível médio de resolução. Pelo menos esse nível é o ideal para ser atribuído depois da primeira leitura da prova. Mais tarde, à medida que o candidato fizer uma leitura atenta da questão, a tendência é sacar o gabarito quanto antes e com isso sobrar mais tempo para resolver o resto da prova. Sobretudo dessa questão fica uma dica importante. Sempre que uma questão perguntar qual alternativa é exceção, não considere o gabarito sacado antes de ler todas as alternativas. Vamos entender. Segue um quadro. Universidade Federal Fluminense, Técnico em Informática 2016. Dos fragmentos abaixo, aquele em que a conjunção e em destaque está empregada em sentido distinto dos demais é: A é casa da minha carne e do meu espírito. B é a terra onde nascem as bananas da minha infância e as palavras do meu sempre precário vocabulário. C, poetas dos sonhos e do sarcasmo. D, as cordas da guitarra e do coração. E, como pôde ele, gênio das Américas, abraçar o Brasil, ser sua face, sossobrar com ele e revivê-lo ao mesmo tempo. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra E. A pergunta do enunciado é: em qual dos fragmentos a conjunção coordenativa e em destaque está empregada em sentido distinto dos demais? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Será que no caso dessa questão conseguimos sacar o gabarito com segurança? Bem, eu diria até que dependendo do domínio que o candidato tiver sobre gramática, até pode. O grande problema é que essa é apenas uma das questões que o candidato tem para ler e avaliar o grau de dificuldade. Em parte, nós conseguimos perceber que a leitura atenta da questão permitirá, sim, sacar o gabarito com segurança e até o quanto antes, permitindo assim que sobre mais tempo para resolver o resto da prova. Só que, por enquanto, o ideal é atribuirmos o nível médio. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo a questão. Então vamos pensar na pergunta do enunciado e descobrir em que sentido a conjunção e está empregada em cada alternativa, começando pela alternativa A. Em que sentido a conjunção está empregada nesse fragmento? Resposta: está empregada no sentido de ligar esses dois termos que nós estamos destacando em vermelho, ou seja, da minha carne e do meu espírito. Esses dois termos são adjuntos adnominais do termo casa. Então, por enquanto, nós podemos notar que a função da conjunção e nessa alternativa é ligar adjuntos adnominais. Agora vamos à alternativa B.
Nessa alternativa, em que sentido está empregada a conjunção e? Resposta: ligar esses dois termos que estamos destacando em vermelho, termos esses que são sujeitos do verbo nascer. Então é esse o sentido em que está empregada a conjunção nessa frase, ligar sujeitos. Vamos agora avaliar a alternativa C. Em que sentido nessa alternativa é empregada a conjunção e? Resposta: ligar os dois termos que nós estamos destacando em vermelho. Termos esses que são adjuntos adnominais do termo poetas. Então, é esse o sentido da conjunção e nessa frase, ligar adjuntos adnominais. Aí o candidato já fica com a vontade de marcar a alternativa B, já que nas alternativas A e C, o sentido empregado pela conjunção é ligar adjuntos adnominais, enquanto que na alternativa B, o sentido é ligar sujeitos. E quando chegarmos à alternativa D, ficamos com mais vontade ainda de marcar a alternativa B como gabarito, porque na alternativa D, a função da conjunção e é ligar esses dois termos que nós estamos destacando em vermelho, termos esses que são adjuntos adnominais do termo cordas. Então a alternativa D é mais uma alternativa em que a função empregada pela conjunção e é ligar adjuntos adnominais. Então agora mesmo é que nós já temos quase certeza do gabarito. E se de fato não houvesse a alternativa E, o gabarito seria letra B. Mas reparem o seguinte, na alternativa E, a conjunção e foi empregada no sentido de ligar esses dois termos que nós estamos destacando em vermelho, termos esses que são orações coordenadas. Assim sendo, vejam esse quadro que nós estamos colocando agora com o sentido da conjunção e em cada uma das alternativas. Depois da leitura da alternativa E, parece que tanto essa alternativa E como a alternativa B são exceções. Só que se nós pararmos para pensar, notaremos que nas alternativas A, B, C e D, a conjunção e tem o sentido de ligar termos com a mesma função sintática. Função essa que só muda na alternativa B, sim. Mas no fim das contas, esse sentido de ligar termos com a mesma função sintática está presente também nessa alternativa, já que sujeito e adjunto adnominal são funções sintáticas. Esse sentido de ligar termos com a mesma função sintática só não está presente na alternativa E, que vem a ser, portanto, o gabarito da questão, já que o enunciado pergunta em qual das alternativas a conjunção está empregada em sentido distinto das demais. Bem, temos aí uma questão de nível médio de resolução que, à medida que o candidato lê essa questão, com atenção, consegue perceber tudo isso que nós comentamos, pelo menos se esse candidato dominar bem a gramática. Reparem que até a leitura da alternativa E tínhamos um gabarito, mas que foi depois da leitura dessa alternativa que o gabarito mudou. Então fica aqui uma dica importante para qualquer prova. Sempre que uma questão perguntar qual alternativa é exceção, não deem o gabarito por sacado depois da leitura de todas as alternativas. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudos de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada,
não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.